Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 29 de agosto, segunda-feira, martírio de São João o Batista. São João Batista, nascido por desígnio divino e anunciador da chegada do Cordeiro de Deus, tornou-se semelhante a Cristo no seu martírio. Pregou a conversão e a penitência, anunciou a misericórdia divina e foi martirizado por ter denunciado o pecado. Os amigos da morte não entendem a grandeza da vida. Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João o Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João o Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. João Batista é uma figura extremamente importante no início do cristianismo, porque ele é aquele que faz a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Alguns na literatura profética vão dizer que João é como se fosse uma dobradiça. Ele tem um pé no Antigo Testamento, porque ele é considerado o último dos profetas, e ao mesmo tempo ele tem um pé na Igreja Nascente, no cristianismo, porque ele é aquele que anuncia a chegada do Messias. Ele é a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Ele também precede Cristo no martírio. Por isso, a festa de hoje, do martírio de São João Batista. Porque ele também, assim como ele precedeu Cristo no nascimento, ele prepara o caminho do Senhor, ele também prepara através do martírio. Dizendo a verdade, proclamando a verdade, preparando o batismo de conversão e de perdão de pecados, que ao mesmo tempo preparava os corações para a chegada do Messias, ele também precede Cristo, dando a vida pela verdade, pela justiça, cuidando dos mais pobres e denunciando a falsidade da vivência dos ricos. Então, João Batista, ele é extremamente importante, tanto que a igreja celebra a natividade dele e também o martírio dele. Pela importância que João teve, no aspecto de preceder Cristo, de preparar o caminho para Cristo e de preceder tanto na vida quanto na morte. Esse batismo de conversão, de perdão de pecados, era preparatório. Por quê? Porque o povo precisava estar com o coração preparado, com a terra semeada, a fim de que a semente do Evangelho, quando fosse anunciada, pudesse encontrar terreno fértil. Se o povo não tivesse sido preparado antes, teria muita dificuldade de acolher a mensagem do Evangelho. Pois João fez todo este trabalho de preparação
para que o Evangelho encontrasse um coração bom, uma terra boa, para que a semente pudesse germinar e dar frutos. João Batista é o profeta da verdade, o homem que não se intimidou diante dos apelos dos poderosos para que ele se calasse. Ele ficou em favor do povo e denunciou aquilo que era errado, enfrentando até mesmo Herodes. Porque lembremos que Herodíades, mulher de Filipe, abandona o seu marido porque o reino dele era um reino pequeno, um reino esquecido, larga o seu marido para casar com seu cunhado, que tinha um reino mais próspero, que tinha mais importância naquele tempo. Ou seja, uma mulher extremamente calculista, que esperou o momento certo para dar o golpe contra aquele que era o enviado do Senhor. Muitas vezes as pessoas agem dessa forma. Quando os profetas de Deus vão contra os seus interesses, eles arquitetam e esperam o momento oportuno para despejar a sua maldade. Mas Deus nunca se deixa vencer. Portanto, João Batista, apesar de ter sido martirizado, ele entrou no reino dos céus com grande força, pois foi ele que preparou os caminhos do Senhor. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.